Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Maracanã é mais. Eu não sei o que eu vou colocar ainda não, tá? Que eu quero falar sobre dois acontecimentos que aconteceram no Maracanã, né? No último jogo que eu fui. E que eu acho que eu falei muito pouco sobre isso, né? Que eu achei muito interessante. E claro, um deles tá posto aqui, o outro eu vou falando por cima, tá bom? Mas antes disso, eu tenho uma coisa aqui, o YouTube Live voltou. Essa semana que vem provavelmente vai ter live, mas a outra semana não. Então fique atento. Vamos lá. Primeira coisa que não vai estar aqui na tela foi justamente a situação da propaganda da Samsung, tá? Vou ter que falar o nome, né, pra gente entender melhor sobre isso. Que foi justamente a situação de, eu falo uma coisa, é muito chato, insuportável, quando eles não tem nada de diferente, sabe? É tipo os jogadores só entrando, fazendo a filinha, indo jogar, sabe? Assim, é muito chato essa questão toda. Eu gosto sempre de falar assim, cara, algo novo. Pô, vamos nos lembrar, né? O gol de sócio, que foi algo novo e é que agora poderia diminuir um pouco. Falando sobre, por exemplo, a entrada de jogadores, a entrada do seu filho. Você conhecer um pouquinho mais do Maracanã, em tudo com a situação toda. Tipo, vem aqui conhecer onde que os jogadores vão jogar. A camisa ali, pode tocar a camisa. Claro, com todo respeito, carinho. Já que vocês têm que ter respeito e carinho. Tanto pelo adversário, quanto também pelo seu próprio time. Então, é muito importante a gente ver alguma coisa nova no clube, sabe? O torcedor ali, ele não pode estar ali somente para ver o jogo. Ele tem que estar ali para se divertir, para ter entretenimento. Qualquer entretenimento é bom. Qualquer entretenimento é bom. E bom, o que aconteceu, né, nesse show? Primeiro que eu achei que fosse a voz do Maracanã, mas não era a voz do Maracanã. Era justamente uma... Talvez... Isso daí me deixa intrigado, né? Será que essa propaganda da Samsung utilizou o IA? Até mesmo na voz? Isso seria interessante a gente entender sobre isso. Porque no mundo das IAs, às vezes não consegue mais reconhecer o que é IA ou não. Entende? Diversas vezes a gente fala, eu coloco lá, por exemplo, alguma coisa ali e eu mando a IA falar a situação, por exemplo, time de guerreiros. Aí você coloca aqui. Aí você fala, quem é o time de guerreiros? Aí você, tipo, é que aqui não vai ter justamente a situação, né? Mas normalmente tem uma frase, né? Tipo, por exemplo, figura e fundo Gestalt. Aí você vai ter lá a musiquinha, o troço, pra você ficar ouvindo. Figura e Aí você fundo, ouve, na Gestalt, é um princípio de percepção. entendeu? E por aí vai. Só pra mostrar aqui pra vocês, né? Que realmente a gente pode ter ouvido aquela voz. E aí junta isso com a situação, por exemplo, das imagens, para você mostrar ali que, a tua tecnologia está cada vez mais avançada, onde que você pode colocar a sua imagem e a sua imagem está sendo alterada pela inteligência artificial para realmente deixar mais entretenimento. E aí surge o algo maestral dessa propaganda, que é justamente, eu fiz aqui também algumas edições do estádio, né, pra fazer justamente da cor do nosso time, o do Fluminense. E aí, surge dentro desse esquema da Samsung, jogo de luzes, jogo de iluminação, a gente olha assim, que isso?
com o som do Fluminense, com o show de luzes, do nada eu falei, eu só me perguntei assim, meu Deus, aonde está vindo essas luzes, né? Eu fiquei assim, olhando assim, ó. Eu não sei se eu olhava para o show de luz ou se eu olhava para onde estava a luz. Fiquei olhando assim, entendeu? Não sabendo onde que olhar. De fato, eu não sei onde surgiu esse jogo de luz. Mas que foi justamente uma coisa que, pô, colocou o estado todo escurão para ter justamente esse show de luz. Pô, botou justamente ali no campo. Realmente não deu para ver, por exemplo, as linhas do campo. Foi muito bem feito a situação toda. E aí, imagina uma pessoa que chega, por exemplo, no estádio e vê uma coisa simples. Sabe? Eu gosto quando tem alguma coisa diferente. Eu quero que tenha alguma coisa diferente. Não somente isso, né? Eu já falei diversas vezes sobre a questão do próprio... da própria área para criança. Tipo, cara, deixa a sua criança aqui. A gente cuida. Sou profissional disso. Então é interessante notar que, pô, a gente entra no campo para se tornar e quer ver um jogo diferente, quer ver uma situação diferente ali. Não apenas os jogadores entram em campo, os jogadores perfilados, os jogadores dão um aperto de mão em todos os outros jogadores e no próprio juiz. Os jogadores vão para as respectivas áreas de campo. Os jogadores capitães vão direto para o juiz para tirar na moeda. Te tira na moeda. O que na minha concepção poderia ser mais evoluído, né? Você poderia fazer, isso daí até tem na Google, né? Tirar na moeda. Pô, você pega aqui um aplicativo de cara e coroa, moeda virtual, você faz assim, ó. Pra mim, faz assim, desculpe, eu não vou tirar na moeda normal, vou tirar na moeda daqui, ó. Pega esse aqui, ó. Vamos lá, jogar moeda. Deu coroa, tá? Exemplo. Só pra gente mostrar aqui a situação de cara, por exemplo. Tá, deu 2 coroa, calma. Deu cara. Ei, deu cara. Então, tipo, seria interessante a gente ter alguma novidade também sobre isso, né? Tirar também a situação de moeda, colocar justamente de cara e coroa, né? Realmente nessa situação toda. Sei lá, se eu tirar mais uma vez cara e coroa aqui, mude alguma coisa. Então é interessante a gente analisar isso, ó. Deu segunda cara e por aí vai. Então, é isso que eu tô te falando. É ver alguma coisa, alguma mudança em campo de forma tecnológica. Mas saindo dessa forma tecnológica, indo para a forma humanitária, que eu sempre trouxe no meu canal, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social da questão de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela, em cima mesmo para não dar patrocínio e vamos lá. Vamos falar agora sobre a situação do Adote um Cão, né? Adote um Cão Guerreiro. Na partida de hoje, Fluminense e São Paulo se unem no Maracanã para incentivar a adoção responsável, junto do abrigo João Rosa. Quer ajudar? Traga sua doação de ração seca sem corante no setor sul do Maracanã, próxima à rampa inferior do acesso B. Também é possível contribuir com qualquer valor além de outras formas apresentadas acima. A adoção é um ato de amor. Adote. E aí você tem que adote um cão, né? Sobre isso. Doações no Maracanã. No jogo de hoje você pode doar ração para nossos cães guerreiros do abrigo João Rosa. Ponto de coleta, setor sul do Maracanã, próxima rampa inferior do acesso B. E saco de ração seca sem corante. Tá? E aqui justamente tem a ajuda justamente sobre isso, né? Você tem do Banco Bradesco, Banco Itaú, do Pix, conta corrente e agência, né? Você tem a campanha de apadrinhamento, né? Contribua com R$30 por mês e ajude nos gastos do seu afiliado. Para apadrinhar, envie um e-mail para apadrinhamento
abrigojoãorosa.org com o nome do cachorro escolhido. Após o cadastro, você receberá notícias dele sempre que possível. E o Clubinho da Ração contribui com R$25 por mês e ajuda no pagamento do boleto da ração para nossos cães. Para participar, envie um momento para ração@abrigojoãorosa.org. E o Abrigo João Rosa agradeceu, né, pela oportunidade, e a adoção é um ato de amor. Entendeu? É importante a gente ter isso, tá? Não somente como cães, como qualquer tipo de animal, tá? Eu entendo somente que a gente é diferente. Eu entendo que a gente tem que tratar animal como animal, não como ser humano, mas é justamente isso, né? Essa transmissão. E aí a gente pode falar também do Samuel Xavier, esse caso do amigo, né? Só pra falar aqui, ó. Que ele entrou com um cachorro imaginário. Só pra gente mostrar aqui a situação. Esse aqui não vai dar copyright não. Espero que não dê. Tô fazendo uma campanha humanitária, não é possível que dê. Vou colocar o áudio. Aí surge todo mundo com cão. Aí é importante a gente analisar. Tá vendo aqui que o jogador do cara tá vindo com 2 cães? É porque um cão era pra ser do Samuel Xavier. Esse cão era pra ser do Samuel Xavier. Então é interessante ver isso. Tá? Mas você vê nitidamente que era pra ser um cão pro Samuel Xavier, um cão pro jogador do São Paulo. Que eu acho que era o TAP ali. Então é interessante a gente ver isso tudo, né? É importante a gente ver a situação toda. Atitudes humanitárias assim sempre estão no meu canal, tá? Eu já falei do Branquinho, que foi o caso da Bia Paz Leme. Eu já falei também do próprio torcedor ali, mirim do Fluminense, que era de comunidade e que diversas vezes ia pra ver ali as pessoas entrando no Maracanã, mas ele sempre ficava de fora, sabe? Escutando a torcida do Fluminense cantar, torcer e tudo mais, e aí encontraram ele, deram uma camisa pra ele e até mesmo deixaram ele assistir um jogo de graça pelo Fluminense. Então é importante, tá? Um time, ele é um time de verdade mesmo se ele também pensa em outras coisas além do futebol, sabe? Eu sei que o Fluminense é o Fluminense Futebol Clube, mas é um time que tem que ter justamente na sua raiz a situação de entender a situação atual do Fluminense, compreender tudo aquilo que está acontecendo e agir sobre aquilo, tá? Foi muito interessante, né, essa troca, né? Tipo, olha só, nesse jogo aqui não vai ter entrada do seu filho ali, porque a gente vai fazer uma campanha importante sobre isso. Só para lembrar para vocês e só para deixar aqui claro, né? Por que crianças entram com os adultos ali? Isso daí é uma campanha lá atrás, tá? Isso daí foi uma campanha lá atrás para realmente, tanto realmente você dar carinho e apoio somente pro seu filho amar o esporte. Não precisa necessariamente ser o futebol, mas amar o esporte. Realmente você está muito feliz porque está junto, o que você teve, o teu filho está junto com o seu ídolo, né, ou com um jogador que você gosta muito. Então é só trocar, não mudou em nada a situação, sabe? Se você ficou triste porque isso, entenda uma coisa, o seu filho também está participando de uma campanha. O Fluminense só trocou a identidade, que antes era uma criança e agora é um cachorro. E é importante isso, tá? É importante a gente mostrar isso, né? E uma coisa interessante, né? Quando o Fluminense faz uma campanha dessas, eu me lembro da campanha da Árvore, o Fluminense goleou. Ele fez essa campanha agora do cachorro, o Fluminense goleou. Então olha só como que é interessante, né? Parece que quanto mais humano é o Fluminense, mais forte é o Fluminense. Isso tudo. Então é importante a gente analisar isso tudo. Só para deixar aqui os 2 minutos finais, antes de a gente falar sobre o pós-jogo de Fluminense e Bahia, que espero que o Fluminense tenha vencido. Espero que o Fluminense ganhe. Só para mostrar aqui para vocês a situação do horário, né? Aqui estamos 9h56.
Vou estar lá no setor leste inferior. É importante falar o setor porque no próximo jogo do Fluminense, que o Fluminense foi o mandante, que é contra o Vasco, aí vou ter que falar um outro setor que eu estarei. Muito por conta dos meus amigos. E é isso, né? 15 do... Espero que o Fluminense faça mais campanhas humanitárias. Como também espero que o Fluminense faça mais também situações de entretenimento. Tá bom? E só para deixar aqui mais um ponto importante. Nesse jogo específico contra o São Paulo, o Fluminense teve ele como narrador o Renato Kaiser, não foi... Esqueci agora o nome dela. Meu Deus! Deixa eu ver aqui uma coisa. Esqueci agora o nome. Mas mudou ali a situação, então, muito porque ela estava justamente com uma situação cirúrgica, então não tinha como ela flutuar. É importante falar isso, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o treino para você que é curte, comente e compartilhe. Rede social de criação de vídeo, o dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Vamos Fluminense, vamos ganhar! Saudações tricolores, até a próxima. Sabe? Se eu fosse contar uma história desse campeonato brasileiro, de tudo que aconteceu, cabe perfeitamente nesse jogo Fluminense e Bahia. Cabe tudo, sabe? O Fluminense estava mal, estava uma queda enorme, caiu pro Lanús, que depois ganhou do Atlético Mineiro nos pênaltis, que foi um jogo horroroso. Mesmo a gente só precisando de uma simples vitória, de 2 gols de diferença contra o Lanús, que é ruim. Sabe? Só pra gente modelar aqui. Olha só como foi o Campeonato Brasileiro. Começo ruim. A gente começou... Tanto que a gente começou ruim, que na soma, o Mano Menezes foi mandado embora. O meio foi regular, mas não foi tudo isso. E no final foi majestoso. Não ganhamos, claro, porque se a gente começa ruim e no meio não é tudo isso, não é tão bom, mas também não é tão ruim, tá na média, claramente que a gente não tem como ganhar o Campeonato Brasileiro. Para ganhar o Campeonato Brasileiro tem que ser começo bom, meio bom e final bom. E é o que aconteceu nesse jogo. Começo ruim do Fluminense, muito parado, com bastante posse de bola do adversário. O adversário conseguindo realmente mostrar perigo na área do Fluminense, com diversos lançamentos, tanto do Ademir quanto do Luciano Juba do outro lado, com o Nicolas Azevedo conseguindo fazer justamente essas manobras. Então, e o Fluminense, a única coisa mesmo, a única oportunidade foi de Everaldo, mas que não foi nem tanto assim. Chega justamente no final do primeiro tempo, o Fluminense dá uma melhorada, começa a dominar o jogo,
mas nada que realmente seja tão efetivo assim. Volta pro segundo tempo e demora para voltar. O Bahia volta até antes do Fluminense. O esporro aconteceu, que o Fluminense tinha que melhorar, tinha que aumentar mais a velocidade contra o Fortaleza, contra o Bahia. Mas ainda era aquilo, tipo, vai acontecer, não vai acontecer. Você sabe, né? E aí no final do jogo, com um erro de... Não foi do Luciano Juba, foi do outro lateral. Calma aí, eu quero só pegar aqui a informação do outro lateral que errou. Não foi o Luciano Juba. Do erro de Santiago Arias. Ele tenta tocar pelo meio. O Ganso vê que o erro acontece e de cavadinha, uma especialidade que deveria ser para todo atacante, e o Ganso fez maestralmente, com a substituição em cima do Lúcio Costa. Fluminense 1, Bahia 0. Fluminense continua atropelando o jogo. O Bahia tenta uma chance com o seu centroavante William José. No contra-ataque, o Fluminense não consegue ser efetivo. John Kennedy erra na origem da jogada. Soteldo tenta de tudo quanto é maneira. Consegue chegar na linha de fundo após toda uma jogada de escanteio e acha Thiago Silva na outra ponta, só testando e fazendo 2-0 Fluminense, placar final. Ganso com 75 minutos e Thiago Silva com 83, né? Só pra falar, é engraçado, né? Que é Paulo Henrique, o Ganso. É mais conhecido como o apelido Ganso. Thiago Silva, mais conhecido como Monstro. Gol de Ganso e ganho do Monstro. Gol do Maestro, gol do zagueiro goleador. Gol de dois caras que mereciam justamente estar nessa rodada final de apresentação. E com participação maestral de Soteldo, que jogou muito. A bola, o campo gritou. E o jogador... E o Fluminense ganhou 2-0, placar final. Fico triste que eu perdi o meu... Destaque da partida. Eu vou colocar o Thiago Silva. Mereceu demais esse gol e jogou muito bem. Diversas vezes quando ele tinha problemas, quem resolvia lá na defesa era ele. O pior do jogo pra mim foi o Samuel Xavier, que muito quando chegava a bola nele, ele errava e dava o ataque pro Bahia. E no lado do Bahia, Luciano Juba, que tentou fazer algumas boas jogadas, mas não conseguiu fazer muita coisa. Falando sobre as duplas, eu acho que eu vou falar justamente sobre duas duplas que são interessantes, tá? 3 duplas que são interessantes pra gente comentar. Primeiro, a dupla de uma ponta, que é Serna e Soteldo. É notável, né, que enquanto o Serna está em alta, o Soteldo parece estar em baixa. Enquanto o Soteldo está em baixa,
o Oceano está em alta. Então é interessante a gente ver como que está sendo a dinâmica do Fluminense nessa situação toda. Do outro lado, nós temos uma outra dinâmica, que foi os camisas 10 do Fluminense, Lúcio Acosta e Ganso. Lúcio Acosta, que na minha concepção, nos últimos jogos vem caindo de nível, e o Ganso vem subindo de nível. Isso é importante falar. Quer dizer, olha só como que tanto essa ponta quanto a armação tá tendo somente uma compensação nisso tudo. Por fim, mas não também menos importante, a dupla de zagueiros. Thiago Silva compreende mais o jogo, tanto que em diversos momentos, quando ele teve que se soltar para o ataque, ele entendeu quando ele tinha que ficar no ataque. Enquanto isso, o Freitas teve até uns 2 ou 3 momentos que ele ficou no ataque à toa e poderia ter cedido até um gol em cima do Bahia e prejudicado a gente. O Fábio agarrou tudo que podia. Teve até um lance esquisito que aconteceu com o Ademir e com qual é o nome do outro? Foi Ademir e Eric Pulga, fazendo um chute bem legal, bem na pontinha, para realmente causar muita dificuldade para o Fábio, e o Fábio conseguiu agarrar. E pelo Luiz Obeldia, muito bem. Aquela situação de que, tipo, se ganha uma Copa do Brasil, para mim tá fora, agora eu tenho que repensar sobre isso. E já que eu falei para vocês. Mas que fique claro que a gente precisa ganhar essa Copa do Brasil, tá bom? Mesmo a gente já tá no classificado para a série, para fase de grupos da Libertadores, tá bom? Dito isso, vitória Fluminense. É notável, né? Olha só o que eu falei. Eu falei do show de luzes, do jogo São Paulo e Fluminense. Fluminense e São Paulo, nesse caso. Eu falei sobre o show de cuidado ao animal. E agora vamos falar e encerramos com o show do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social do canal de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse meu e-mail pode nos dar patrocínio. Vencemos! Mas quinta-feira é guerra. Saudações tricolores, até a próxima.